21 suculentas lindonas de fácil cultivo e que cabe em qualquer cantinho. Esse vídeo é para atender o pedido da Cristina, uma amiga inscrita aqui no canal, que colocou o comentário assim: Marcos, estou começando agora no cultivo das suculentas, mas gostaria de saber aí uma lista das que não crescem com o passar dos anos, pois o espaço que eu tenho aqui é pequeno e pega o sol da manhã todo. Me ajude. E por esse motivo, então, eu separei algumas aqui que gostam do sol da manhã e só o sol da manhã já faz com que elas fiquem bonitas, compactas e coloridas, né? A primeira delas, então, é essa daqui, ó, que é a Mayalen, que quem acompanha o canal sempre me vê mostrando ela por aqui, que é uma suculenta que é pequenininha. Se você conseguir uma mudinha dela aí, ela vai ocupar pouquíssimo espaço, mas mesmo se ela começar a brotar e dar mudas igual as nossas dão muitas mudas aqui, mesmo assim a gente consegue controlar o crescimento delas aqui em vasos menores, então elas realmente não crescem muito. Aqui elas brotam, mas elas não crescem muito, o porte delas não passam aí da metade de uma mão, né? Não ocupa tanto espaço. E quando nós começamos no cultivo das suculentas, a gente tinha menos espaço para elas do que a gente tem hoje, né? Depois a gente acabou conseguindo um espaço maior, mas no início a gente também optava por essas menores, porque desde o início a gente já tem uma ideia ali de que a gente não vai parar só naquela, né? A gente vai querer outras, então a gente optava pelas menores. E para quem realmente não tem muito espaço, mas gosta de planta e gosta de suculenta, tem também a segunda opção, que é essa daqui, ó, que é a querência. Ela está aqui nesse vaso, tem ela em outros vasos também. E aqui no nosso cultivo é a suculenta de roseta menor que a gente tem no momento, né? É uma rosetinha bem pequenininha mesmo, ó. Aqui ela parece grande ainda porque eu estou dando um zoom para mostrar para você, mas ela é bem pequenininha. Mas são pequenininhas no tamanho, mas são gigantescas na beleza, né? Vou afastar um pouquinho aqui, ó, para você ver que quase nem dá para ver ela de longe, ó. Mas quando chega perto, realmente a gente se surpreende com a beleza dela. E realmente o sol da manhã já é o suficiente aí para ela ficar colorida, compacta e bem lindona. E a terceira suculenta aqui que realmente não cresce com o passar dos anos é esse daqui, ó, que é o Pachyphyton diamante, que também é uma planta aí que demora bastante para crescer, não é de desenvolvimento rápido e que só o sol da manhã também ajuda ela a desenvolver. Ela se torna de fácil cultivo quando a gente planta ela em vasinhos pequenininhos assim, ó, com pouco substrato, porque aí ela resiste mais tempo e não dá nenhum problema no cultivo não. E aproveitando que já está nesse vasinho aqui que é uma caneca, tem essa aqui também, ó, que é a Antiqua, né? Que também é bem tranquila de cultivar e ela também não é de crescer muito, principalmente se você colocar ela em vaso pequeno, né? Aqui a gente colocou ela na caneca, ó, ela permanece pequenininha, tem mais de um ano que ela está aqui e está deste tamaninho. A quinta opção, que além de florescer bastante e brotar bastante, é esse cacto aqui, ó, que é o Gymnocalício, que eu não poderia deixar fora da lista, que é um cacto que a gente tem aqui há mais de um ano no cultivo, e o que ele fez aqui foi reproduzir bastante, dá muitas mudas, mas realmente não cresce muito. Para você ter uma ideia, ele tem mais de um ano, né, no cultivo e permanece do mesmo tamanho. A sexta opção, que também não cresce muito e o sol da manhã já é o suficiente para ela ficar bonitona, é a Lovely Rose, né? Para nós aqui ela se tornou de fácil cultivo porque a gente procura manter elas em vasos menores também, em cuias menores e bem aglomeradas, né? Elas gostam bastante de viver assim, ó, aglomeradinha em comunidade, né? Como a gente costuma dizer por aqui. A sétima suculenta também, que não é de crescer muito e que com o sol da manhã ela já pega essa coloração bonita aqui, ó, é a Milky Way, que também não cresce muito. Mesmo quando ela cresce um pouquinho mais, ela fica aí do tamanho de uma mão, né? Do tamanho de uma palma de uma mão. E seguindo então para a oitava suculenta também, que pra gente aqui ela é de fácil cultivo e que só o sol da manhã já ajuda ela a ficar com essa coloração lindona aqui, ó, é o Sedum Nus Baumeriano. Esse vasinho aqui, ó, a gente tem ele mais de um ano no cultivo, é uma cuia 11, né? Pequenininha e tá bem cheinho, ó, mas a gente vê que não ocupa tanto espaço. Como a gente gosta muito dela, então a gente acaba tirando ali uma muda e colocando em outros vasos, por causa da coloração dela, que melhora qualquer vaso, né?
Inclusive tem ela aqui, ó, junto com a Echeveria atlantis. A Echeveria atlantis também, ela não ocupa muito espaço, ela é bem semelhante à glauca. Ela cresce bem durante um determinado tempo, mas depois ela se mantém ali no mesmo tamanho, no mesmo porte, né? Uma suculenta bem lindona, com bastante pruína, e que só o sol da manhã já é o suficiente aí para deixar ela bem lindona assim, ó. Quando eu fiz essa lista aqui hoje para a Cristina, para atender o pedido da Cristina, no caso aí a gente fala sobre uma só, né? Mas a gente aqui é porque não consegue ter uma planta só. Todas elas a gente acaba tendo algumas mais, como é o caso da de número 10, que é essa daqui, ó, que é a mini paraguaense. Quando a gente conseguiu também era uma mudinha bem pequenininha. Ela é pequenininha, porém ela brota muito, né? Mas mesmo brotando muito, ela não ocupa muito espaço, só se você quiser mesmo, né? Igual aqui a gente tem o hábito de pegar essa planta que brota muito e ir colocando ela em vários vasos para realmente não perder a espécie, porque quem cultiva suculenta sabe que na mesma hora que o vaso está bonitão ali, cheião, do nada também pode dar um problema e você perder a espécie toda, né? Então a gente acaba espalhando por outros vasos para garantir ter a planta aqui no cultivo. Mas para quem decide ter uma muda só de cada planta, realmente essas ocupam bem pouco espaço, como é o caso também da de número 11, que está aqui atrás, ó, da mini paraguaense, que é a paraguaense, né? A paraguaense original, que também a gente começou com uma muda, acreditava naquela época que ia ser só uma muda, né? Mas como ela brota muito por caule e por folha, a gente foi enchendo algumas floreiras, alguns vasos, e a gente vai sempre dando um jeitinho de espremer os vasos aqui para poder caber mais, porque realmente a gente não consegue ter uma só de cada uma. Sempre que a gente consegue uma planta aqui, a gente acaba dando um jeito de multiplicar ela e fazendo várias mudas, mesmo não tendo também ainda muito espaço, né? Um espaço muito grande. Mas a gente vai se virando aqui e normalmente essas que ocupam mais espaço, a gente coloca ela em floreira, que são retangulares, ou em vasos quadrados, porque esses acabam cabendo melhor no cultivo. É igual quando você vai colocar uma vasilha quadrada na geladeira, ela cabe melhor ali, né? Na geladeira, no armário. E o vaso de planta é a mesma coisa, o vaso quadrado ou retangular, ele acaba cabendo melhor nos espaços. E mesmo não tendo muito espaço, dá para ter suculentas lindonas, como essa de número 13 aqui, ó, que é a Polylinceana, que também não cresce muito, já tem mais de um ano que está aqui com a gente no cultivo, e ela permanece do mesmo tamanho, né? Só na época de outono e inverno que ela dá uma desenvolvida um pouquinho melhor, mas mesmo assim também não cresce muito não. Ela fica aí no máximo do tamanho de uma mão, né? Uma mão pequena. Fica num local aqui também que toma o sol da manhã e já é o suficiente para elas ficarem assim, ó, com as pontinhas bem vermelhas e bem compactas e bem lindonas. Eu costumo dizer por aqui também que quando a gente fala que uma planta ela é de fácil cultivo, não significa que ela não vai dar um BOzinho, um probleminha aí de vez em quando, não. O negócio é porque ela consegue vencer todas as estações, então a gente começa a achar que ela é fácil porque toda planta que vence o verão, por exemplo, a gente considera de fácil cultivo, como é o caso dessa pequenininha aqui, ó, mas bem resistente, que é a Honey Pink. A Honey Pink a gente tem duas aqui no cultivo, tem essa nesse vaso e tem essa outra aqui, ó, que a gente costuma chamar de docinho de festa, né? Que é aquela suculenta que fica sempre bem coloridinha, bem gordinha, bem compacta, mas também não cresce muito não. Essa também tem mais de um ano e ela parece até planta de plástico, né? A gente não vê nenhum desenvolvimento nela. Não cresce, não brota, mas como ela é bem lindona, então a gente gosta de ter ela aqui no cultivo também. E como a gente costuma falar aqui, ó, é pequenininha no tamanho, mas é gigantesca na beleza, né? É lindona. E a suculenta de número 15, que também não cresce muito, cabe aí em locais pequenos, poucos espaços. Essa daqui, ó, que é a Champagne, é uma suculenta bem compacta, bem resistente. O sol da manhã já deixa ela bem gordinha. Para você ter uma ideia, cada folhinha dela aqui é da grossura de um dedo e ela é bem resistente mesmo. E em arranjos ela fica bem bonitona também. Seguindo para de número 16, que também para a gente aqui é de fácil cultivo e o sol da manhã já é o suficiente para ela ficar bem lindona e também não ocupa muito espaço, é essa daqui que é a São Luís, que é uma planta bem lindona.
Nos períodos de outono e inverno também ela dá uma crescidinha, uma desenvolvida melhor, mas na época de verão, como nós estamos agora, ela acaba dando uma encolhida, porque tem dias de sol muito forte, então a tendência é a suculenta dar aquela encolhida para cima ali para dar uma protegida no miolo, né? Então ela acaba não ocupando muito espaço em nenhuma época do ano, não. A Supreme eu vou deixar ela como a de número 17, que também não ocupa muito espaço, não cresce muito, embora ela seja muito brotadeira, né? Então aqui a gente acaba fazendo alguns vasos cheios dela, pelo fato dela brotar muito fácil, mas se você realmente decidir ter uma muda só, ela também não cresce muito não. E só o sol da manhã já é o suficiente para ela desenvolver bastante e ficar bem lindona, como você pode ver aqui, ó. E o bom dela é que com o passar dos anos aí ela vai virando uma arvoreta, então ela acaba ocupando espaço para cima, né? E não para os lados. E se você gosta das suculentas bem coloridas, eu indico para você então a de número 18, que é essa laranjada aqui, ó. Que é o Sedum California Sunset. Que agora tá laranjado, né? Mas de acordo com as estações do ano, com a temperatura, ela vai mudando as nuances de cores, às vezes fica mais rosada, às vezes fica meio marrom. Então é uma planta bem bonita e qualquer vaso que a gente coloca ela dá um destaque muito grande por causa da coloração. E mesmo brotando pelo caule também não ocupa muito espaço não, bem tranquila de cultivar. E qualquer vaso que a gente coloca ela dá um destaque de longe ali por causa da coloração, né? Muito bonitona. A Skate eu vou deixar ela como a de número 19, que também ocupa pouco espaço. É uma suculenta que não cresce muito, o máximo que ela chega aí no tamanho é do tamanho de uma palma de uma mão pequena. E ótima para cultivar no sol da manhã também. Essa daqui, ó, que é coloridona qualquer época do ano, que é a Christmas, também ocupa pouco espaço. Vou deixar ela como a de número 20 do vídeo de hoje, que também é daquelas suculentas que qualquer vaso que você coloca ela de longe, você enxerga ela por causa da beleza da coloração. E é bem compacta, independente de temperatura, né? Se tiver calor, se tiver frio, ela permanece com as pontinhas bem vermelhas. Agora mesmo a gente está passando por um momento aí de chuva, dias de chuva, às vezes dia de sol escaldante. E mesmo assim ela continua com a coloração muito bonita. Porque a gente sabe que esse período do ano agora é o período de verão, as plantas mudam muito a coloração principalmente, né? Como é o caso da Letícia, né, que eu vou deixar ela como a de número 21, que embora esteja bonitona, dando floração, brotação, mas você pode perceber aqui, ó, que elas estão bem verdonas por causa do calor, né? Época de frio a gente sabe que ela fica bem vermelhinha, mas eu gosto dela de qualquer jeito, tanto verdinha quanto colorida. É uma planta que a gente gosta bastante. Se você quiser e conseguir ficar com uma muda só dela, ela ocupa pouco espaço. Aqui a gente tem ela por todo lado por gostar muito dela. Mas quem acompanha o canal também sabe que por aqui a gente costuma pegar plantas que são gigantescas, como essa orelha de burro aqui, ó, e colocar em vasinhos pequenos, né? Igual aqui mesmo é uma garrafinha PET, ó. É um vasinho que a gente fez aqui com garrafa PET. E olha a quantidade de muda que tem, ó, e elas permanecem pequenas. Tem mais de um ano que tem esse vaso desse jeito aqui. E o que ela faz é só mudar a coloração, mas crescer ela não cresce. E um detalhe também, toda vez que a gente vai adubar, essas aqui a gente não aduba. Então a gente deixa faltar nutriente para elas se manterem pequenas. Mas se você quiser ela grande também, é só plantar num vaso grande e adubar, que ela vai virar uma planta gigante. Isso a gente consegue fazer com qualquer planta, qualquer gibiflora aqui. Se a gente decidir deixar ela pequenininha, a gente consegue deixando ela num vaso pequenininho e adubando menos, né? Então tem como você também ter outras espécies, como as gibifloras, mantendo elas pequenininha. A suculenta, a maioria delas vão crescer de acordo com o tamanho do vaso e com a quantidade de adubação que você faz nelas, né? É só um exemplo, então, para tirar a dúvida da Cristina, né? Pode ser que você que está assistindo também tenha essa dúvida. Algumas realmente não vão crescer, independente se você colocar ela num vaso maior ou adubar ela constantemente aí uma vez por mês, ela vai permanecer pequenininha porque é o gênero da suculenta, né?
Agora você consegue também ter as que ficam grandonas, mantendo elas pequenininhas em vasos pequenos. E também tem a opção das baciadas, como a gente faz por aqui, ó. A gente costuma às vezes colocar uma bacia e encher ela de suculenta para poder caber mais plantas num vaso só e ocupar menos espaço. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se ficou dúvida, deixa nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você assiste, que é bem importante pra gente, né, saber até onde chegam os conteúdos e informações, combinado? Então tá bom então. E se por acaso você não for inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido então a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar, né? Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e manda todo o vídeo novo aí pra você, beleza? Pra você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.